O que é normal? Será que normal existe? Eu sou normal? Roda a vinheta, editor. Normal é polêmico como a palavra norma, que deriva do latim esquadro, colocar em forma. Dessa forma, normalizar corresponde a unificar. Mas existe de fato uma norma? É possível descrevermos um pensar normal? É possível nos comportarmos normalmente? Podemos trazer alguns caminhos e, a princípio, podemos pensar de duas maneiras. A primeira maneira é em relação a mim mesma e a segunda maneira é em relação ao outro, ao mundo. Então, diante disso, podemos pensar que normal é a forma na qual eu me comporto comigo mesmo e me comporto com o outro. O normal passa a ser socialmente reconhecido como sendo uma valorização realizada, como através de aspectos formais, onde o sujeito precisa apresentar modos positivos ou negativos. Podemos dizer assim que esse sujeito precisa ser sensível, agradável, precisa parecer vital, ou também podemos dizer que ele possa ser espiritual, ter aparência estética positiva, ser religioso e, claro, acima de tudo, esse sujeito precisa ser ético. Então, se eu sou ético, bem vestido, esteticamente, se eu sou religioso e consigo conviver bem comigo mesmo e com a sociedade, pode ser que possivelmente eu seja normal. Em contrapartida, o conceito de transtorno, em especial o transtorno mental, pode ser pontuado como uma perda ou uma anormalidade das funções, uma incapacidade ou falta de capacidade de desempenhar uma atividade de maneira dentro daquilo que a maioria das pessoas acreditam que seja considerado normal e que possa levar um prejuízo, uma desvantagem para um indivíduo, impedindo ou o ilimitando de desempenhar aquilo que a maioria das pessoas podem pensar que seja normal. Então, o normal é estar dentro de um esquadro e o anormal é tudo aquilo que me incapacita de estar dentro disso, que me impede, que limita o meu desempenho e pode ser associado também a um sofrimento, a uma incapacidade, a um risco significativo de morte e, por fim, a perda importante da nossa liberdade. Se eu tenho algum problema mental ou se eu não sou normal, logo a minha liberdade se perde. A doença, ela passa a ser encarada enquanto uma ruptura do equilíbrio, principalmente interno, ligado a causas complexas, trazendo a base de todas as nossas alterações mentais. Como isso surge a uma resposta descritiva e categórica, ou seja, os DSMs e o CID da vida. Eles vêm visando a delimitação desses fenômenos pontuais para que a gente possa pensar de uma maneira talvez universal, para que possamos ser estudados e compreendidos de uma maneira multidimensional em critérios e padrões que todos os lugares do mundo se enquadrariam da mesma maneira. Isso em decorrência de se pensar que atualmente o que chamamos de transtornos mentais apresentam aquilo que pode ter dimensões tanto biológicas, ou seja, aquilo que é constituído da nossa genética. A gente também pode incluir aqui
fatores psicológicos ligados ao comportamento, à capacidade de aprendizagem, aos afetos, como eu me relaciono afetuosamente ou não com o outro. E claro, não poderia deixar de pontuar aqui o inconsciente, né? Que é aquilo que vai dar uma cor, que vai dar um brilho à nossa vida, saudável ou não. E claro, se a gente pensa numa maneira biológica, se a gente pensa numa maneira psicológica, a gente jamais pode deixar de colocar aqui como uma observação também a capacidade social desse indivíduo, a forma como ele se relaciona com o outro, e nós pontuamos isso no início do vídeo. O conceito de cada doença é único, como uma causa sendo biológica, psicológica, cultural, social. A partir daí a gente vai definindo esses critérios e a gente vai, em essencial, reconhecendo todos de uma mesma maneira. Mas se a doença é única, ou seja, para mim, para o João, para Maria, ela tem esse mesmo padrão, o meu tratamento é individual, subjetivo, pois somos únicos. A doença pode ser unânime mundialmente, mas o tratamento é único. Precisamos sempre lembrar que um bom diagnóstico depende da experiência do profissional. Ou seja, esse profissional precisa reconhecer aquela patologia em um indivíduo doente que está ou com uma questão biológica, psicológica ou social alterada. Um doente com um propósito de diminuir o sofrimento. Um diagnóstico vem para diminuir um sofrimento e, em essência, a princípio, fazer pensar tanto o clínico que o diagnostica quanto ao seu próprio paciente. Esse diagnóstico ele vem para que a gente reconheça um sofrimento, para que a gente pense como podemos trabalhar com esse sofrimento. Para falarmos em transtornos mentais hoje, ou seja, aquilo que não é normal, falamos não somente como um conjunto de sintomas e sinais que se agrupam, mas em essência falamos principalmente no prejuízo que isso causa ao outro. Falamos no prejuízo e no sofrimento do indivíduo por ele estar sendo afetado por esse sofrimento. Assim, a questão subjetiva desse sujeito, bem como a sua história, a sua particularidade, precisa sempre estar inscrito dentro de qualquer determinado contexto. Isso precisa ser reconhecido e é indiscutível que a gente passe então a pensar no valor e no estabelecimento desses sinais e desses sintomas para esse sujeito, ou seja, que a gente pense o que essa patologia nos mostra, o que essa patologia vem tirar daquilo que a gente poderia chamar então de normal daquela história do sujeito. Por isso, sempre precisamos de métodos para ajudar a orientar o processo de busca e de significado, para que esse sujeito, durante o seu caminho e a sua travessia, porque ele precisa sempre pensar que ele é um sujeito único e a gente precisa respeitar isso. Por isso, precisamos de métodos para ajudar a orientar o processo de busca de significados, de caminho e de travessia para esse sujeito. Porque, assim como Santa Teresinha nos ensinou, termino esse vídeo hoje dizendo a sua fala: é justo que muito custe o que muito vale. Cuide do seu normal, cuide da sua saúde, cuide inclusive da sua saúde mental. Se você gostou, curte, compartilhe, encaminha para algum amigo. Um forte abraço. Até a próxima.